Oi, boa noite. Como sempre, estou entrando 5 minutos adiantado para tecnicamente checagem para ver se está tudo certo, tá, gente? Será que tem alguém já conectado? Opa, Carminha. Ah, tem. Esqueci. Tem duas pessoas me assistindo. Bom, espero não ter problemas técnicos até o finalzinho do nosso Benkyoukai, tá, gente? Graças a Deus, nas últimas semanas está sendo assim incluído várias pessoas novas. O grupo que começou com 500 pessoas já está em 651 membros do Chojinkai. E Benkyokai está sendo assistido em torno de 300, 350 pessoas cada Benkyokai nosso. Espero pessoal novo, tem pessoa que não conhece direito ainda. Bom, mais 4 minutos para começar. Gente, só para vocês tomar, antes de entrar no assunto, só para vocês terem uma ideia do trabalho que dá a pesquisa, ó, gente, deixa eu te mostrar a pilha de livros que eu estudo, tá? Ó, desculpe balançar a imagem. Esse aqui é parte dos livros que eu estou estudando. Todo esse montanha de livros, né, eu estudo para poder pesquisar os assuntos. Ó. Mas de hoje achei nesse livro e neste livro aqui. São os dois livros que eu vou usar hoje. E mais, além desses livros, o trecho maior de hoje deu 4 páginas de material que disponibilizei. Esses dois livros dão assunto dos duas primeiras páginas. 4 páginas depois não estão nos livros. Eu tive que escrever de memória, tá? Bom, como foi combinado, hoje assunto é da família Tsumatsudo. Por sorte, eu recebi esse livro na segunda-feira. Engraçado que no meu celular não entrou ainda o live. Então, estava falando, eu recebi segunda-feira e comecei a ler o livro e encontrei, por acaso encontrei o pai do homenageado de hoje, o Sr. Chozo Matsudo. O pai dele estava nesse livro. Isso aqui foi editado em 1959, tá, gente? É um livro que eu queria ter e não tinha, porque foi editado no Brasil muito antes de eu chegar. Eu vim em 72, se foi editado em 59, mas eu consegui empréstimo da dona Irene na segunda-feira e aproveitei e vou incluir um pouco do assunto do pai do seu Chozo na aula de Benkyoukai de hoje, tá? Faltam um minuto. Vamos começar em tempo certinho, senão alguém pode reclamar que não ouviu, né? Mas, gente, quem tiver opinião favorável ou desfavorável, pode mandar mensagens, tá? Por algum problema técnico não consigo superar, não consigo ler as mensagens no ar, mas todos que escreveram até hoje sabem que eu respondo sem falta todas as mensagens, respondo e tiver dúvidas, tento responder tudo, tá? Bom,
20 horas, então, né? Então, boa noite a pessoas que estão conectando agora. Conforme programado, né? Nós vamos fazer o Benkyokai de hoje. Na primeira parte, nós vamos fazer homenagem o relato do seu Chozo Matsudo. Chozo-san é um dos fundadores do Chojinkai. Só que interessante que é o primeiro caso de Nisei. Semana passada foi o primeiro caso de pós-guerra. Hoje é o primeiro caso de relato de Nisei. Tá? Bom, o Matsudo-san... Só que antes de entrar no próprio personagem de Matsudo, como eu achei um trecho bem curto de história do pai dele, vamos começando com o pai dele, aí fica, talvez até narrativa fica melhor para a família, tá bom? Quem imprimiu, quem leu o relato em português que eu traduzi, tá lá. Eu vou acompanhar em Nihongo, que para mim é um pouco mais fácil de ler. Bom, o mais importante, né? O seu Yuhachi. Antes de entrar em detalhe, deixa eu fazer um pequeno comentário. Quando eu faço tradução, muitas vezes, os nomes principalmente, eu vou procurar sempre escrever conforme norma de tradução. Né? Existe norma de tradução e alguns nomes é grifado um pouco diferente do que talvez esteja nos certidões daqui, porque o pessoal do cartório aqui não conhece norma de transcrever nome japonês para letra alfabética. Existem regras no Japão. Por exemplo, em japonês não se usa T de tatu. Né? Aqui é Yuhachi. Né? Yuhachi o nome dele. Né? Então, Yuhachi. No Nihon não se usa TI no nome. Então é CH corresponde Ti. Né? E o Chozo-san, no Brasil parece que o pessoal como escreve Chozo, mas na escrita japonesa o nome dele está escrito Chiozo. Então eu procurei manter o padrão de tradução. Então nomes procuro seguir dessa forma. Tá? Então se alguém falar que olha, está diferente do certidão, eu naturalmente, como eu não tenho acesso a certidões, eu procuro fazer conforme norma de tradução, tá gente? Bom, então, no caso do Yuhachi-san, o kanji dele está marcado Yuhachi, não Yuhachi, né? Yuhachi, tá? Nihongo, tá bom? Caso o documento pessoal esteja diferente, não estou dizendo que meu está certo, tá? Mas em termos de tradução é dessa forma que está escrito em Nihongo, tá bom? Bom, Yuhachi-san é um caso interessante porque ele foi jovem, bem jovem, antes da Primeira Guerra Mundial, foi para Hawaii, ficou um tempo, parece que 14 anos, e retornou para o Okinawa já bem de vida, assim, com condições bastante legais, tá, com dinheiro, coisa que já vem dito bastante tempo, que é uma região pobre, agrícola, com muita dificuldade financeira e tudo mais. E ele voltou com dinheiro, né? Mas só que ele não acostumou a ficar em Okinawa, condições e tal. Então, e ao mesmo tempo também ouviu o boato de que, a informação de que o Brasil dava mais dinheiro do que a Hawaii, né? O que não é verdade, porque pelo tudo que eu tenho estudado, imigração de Hawaii, as condições iniciais do pessoal do Hawaii eram muito melhor do que as condições iniciais do Brasil. Imigrante de Hawaii sofreu muito mais durante a guerra e pós-guerra por um período. Eles sofreram muito mais do que durante a guerra dos Nikkei aqui do Brasil. Sofrimento porque era inimigo muito mais assim direta do que o Brasil com o Japão, né? Mas antes da guerra as condições me parece que teriam sido muito melhor, porque um número muito grande dos imigrantes que foram para o Hawaii voltaram com dinheiro em pouco tempo, né? O que no Brasil eu desconheço alguém que tenha vindo aqui antes da guerra ter voltado com dinheiro antes da guerra. Isso no Brasil nunca ouvi falar. Em Hawaii era comum, né? Bom, Yuhachi-san voltou do Hawaii,
logo casou e, por não se adaptar à realidade de Okinawa, decide fazer outra imigração e decide vir para o Brasil porque tinha ouvido falar de que ganhava mais que em Hawaii, né? E veio para o Brasil. Inicialmente foi para uma outra explicação que tem que fazer. Quando eu faço tradução de textos mais antigos da colônia, o endereço do interior de São Paulo não é como hoje. Estado, município, bairro, não. Antigamente se falava sempre em relação à linha de trem. Endereço era assim. Aqui, no caso do seu Yuhati, entrou numa colônia chamada Sertãozinho, na linha, na estação Aurora da linha Paulista. O interior de São Paulo tinha algumas linhas, né, de trem e divisão de endereço era baseado nas linhas de trem, estação e depois o bairro, tá? Então, isso vai acontecer em vários casos daqui para frente. Sempre o endereço vai ser local, a estação de trem de referência e a linha de referência, tá? Dessa forma que os documentos antigos têm que são de endereçamento, tá bom? Então, o seu Yuhat foi para Sertãozinho, provavelmente alguma colônia, alguma fazenda, Aurora da linha Paulista. Depois, acabando o contrato de 6 meses, ele foi para a linha Juquiá. Linha Juquiá é trem que sai de Santos, sentido sul, beirando o Maratê, Itariri, depois, Itariri não, antes, né, Peruíbe, de Peruíbe pega, afasta da litoral, vai para a linha que vai de São Paulo para Curitiba. Essa é a linha Juquiá, na estação Itariri. Depois mudou para Pedro de Toledo, tá? E plantou arroz, fez suinocultura, fez criação de porco. Depois de 37 anos mudou para São Paulo. Diz aqui que fez 1 ano de alfaiate. Informações que eu passo dos textos, de repente a família pode contestar, falar que não é isso, mas é o que está no texto, tá, gente? Eu não tem como fazer pesquisa se o conteúdo está verídico ou não, tá? Mas aqui no texto do Yuhat-san, do Ji-chan, ele já menciona o mais velho, Chiyozo-san, nasceu em Pedro de Toledo e, importante, ele foi, segundo a família, segundo a dimensão que me deu essa informação também, ele foi o primeiro professor da colônia japonesa que pegou credencial para ser diretor de uma escola, né? E toda a escola japonesa, se quisesse legalizar a escola japonesa, tinha que ter um diretor com autorização para ser diretor. E o Chiyozo-san foi o primeiro da colônia, toda a colônia japonesa do Brasil inteiro foi o primeiro a receber esse credencial eu mencionei cultura, mas não é Secretaria da Cultura, é Secretaria da Educação, o senhor Hajime me corrigiu. A Secretaria da Educação recebeu esse diploma e ele foi o primeiro diretor da escola japonesa que foi criado. E aqui aparece no texto Alecrim, porque o nome da cidade antigamente era Alecrim, depois mudou para Pedro de Toledo, porque eu fui informado. E nesse texto do Yuhat fala que o Chiyozo-san era muito ativo, sempre ajudava a comunidade, participou de associação de atletismo da região, depois foi até de Seinenkai e tal, né? E na idade, o Yuhat-san, quando chegou na idade de aposentadoria, e curtia bastante, parece que foi muito religioso, praticava a religião e ficava a alegria dele era ver o desenvolvimento dos filhos. Resumidamente, é o texto do pai do Chiyozo-san, o Yuhachi. E do texto do Chiyozo-san. Ele diz aqui, Brasil no nascendo no Brasil, título do texto que ele fez, né? Ele agradece, logo de cara agradece o rígida educação que recebeu dos pais na infância. Aqui repete um pouco a história do pai, no texto do outro livro, que ele tem são 10 irmãos, 5 rapazes e 5 moças, tal. E ele é o mais velho.
Ah, o Chozo-san conta, né? Até terceiro ano primário, estudou em duas escolas de manhã, a escola japonesa, e à tarde, a escola brasileira, né? Escola mista urbana de Alecrim. E Nihongaku, de nome Alecrim Hanazono Shogako. E ele comenta no trecho inicial dele de que a diferença, desde o início ele comenta muito sobre disciplina que ele recebeu, e não só ele, como os colegas Nikkei, né? Que o Nikkei no início tinha dificuldade devido à língua, né? Não ter fluência de língua, chegava a ser até 30% da sala da turma a ser reprovado, mas na média tinha bastante elogio dos professores pela disciplina, pelo esforço que sempre, né, tem e tal, e ele comenta essa parte. Sempre fala que eram mais estudiosos e eram bem vistos pelas professoras. E o, dos que estão ouvindo, acredito que poucos têm influência em Nihongo. Infelizmente, Nihongo é uma língua um pouco complicada para pessoas que se alfabetizaram em outra língua ocidental aprender Nihongo como segunda língua. Uma das maiores dificuldades é aprender a escrita, né? Kanji. Kanji é um troço muito difícil, gente. É muito difícil. Eu, como cresci alfabetizando, aliás, aprendendo a fala em Nihongo, tenho um pouco mais facilidade. Mas quanto mais estuda, você percebe que você sabe muito pouco. Quanto mais estuda, você descobre que tem muito mais para aprender, sobre kanji. Então, o Chozo-san comenta que, graças à ajuda da mãe, o pai, como saiu muito cedo de Okinawa para trabalhar em Hawaii, ele não teve escolaridade. A mãe, morou em Okinawa até idade adulta, veio alfabetizada e ela ensinou os kanjis e acabou sendo o ponto forte dele. Ele falava que conhecia bem escrita japonesa, que é bastante difícil, né, gente? E um trecho importante do texto dele sobre dificuldade de imigrantes. Quando o pai dele, que já tinha feito imigração em Hawaii e ganhou dinheiro, bom dinheiro, e retornou para Okinawa, ele veio para o Brasil com o mesmo espírito. Vim aqui, ficar uns 10 anos ganhando dinheiro e voltar para Okinawa de novo. E quando ele chegou, ele estranhou. Puxa, aqui já tinha senpais que tinha vindo antes dele, tinha mais de 10 anos no Brasil, e quando se encontrava, ninguém falava em voltar para casa, para Okinawa. Ele estranhou, por que o pessoal, os senpais, né, os veteranos do Brasil, não pensam aí para Okinawa, não fala no assunto. Aí ele estranhou. Mas, depois de 10 anos, percebeu que no Brasil não dá para ganhar dinheiro em pouco tempo a ponto de voltar para casa com dinheiro no bolso. Né? Então ele percebeu, não é que eles não queriam, todos queriam, só que não tinha condições, não conseguia juntar dinheiro para voltar para o Nihon. Chegou a essa conclusão. Né? Bom, aí, como quase todos do imigrante antes da guerra, vem com a ideia de consegue ganhar dinheiro e voltar para Okinawa, não consegue efetivar isso e acaba ficando aqui por muito tempo, acaba permanecendo aqui para o resto da vida. Deixa eu tentar resolver uns. Não tendo imagem de retorno aqui. Vamos ver se consigo. Aí depois ele fala sobre o Tinante o orgulho de ser o Tinante. Né? Depois de 20 anos de produção de arroz, muda para São Paulo. Não. Depois de arroz, plantou banana. No texto diz berinjela, aqui, tá? Berinjela, hortifrutis, feijão. E depois muda para São Paulo. Trabalhou no mercado municipal por 35 anos. Enquanto a esposa e a família
eu trabalhava na oficina de costura. E ele comenta que todos os irmãos sempre se esforçavam para ajudar a família e tal, trabalhavam de forma sempre junto. Os, ah, só que depois, não são irmãos, no caso filhos, né? Ele teve vários filhos. Aqui diz, hoje, na época, essa entrevista foi em 1900, eu devo ter marcado em algum lugar, tá, gente? Agora eu esqueci. Mais ou menos 20 e poucos anos atrás, essa entrevista. E na época, diz que o filho mais velho, quarto, quinto, sétimo filho já estavam no Japão, e também a segunda filha, Dijon, né, estavam no Japão, e ele achava isso interessante para que os filhos pudessem ver, sentir, vivenciar na pele, né, sentir na pele a cultura japonesa. E em 1990 ele conseguiu visitar o Japão, o sonho que ele tinha de conhecer a terra dos pais. Só que quando chegou a Okinawa, a imagem que ele tinha de Okinawa era terra pobre, miséria, tudo mais, do jeito que os pais dele descreviam Okinawa antes da guerra. De fato, Okinawa antes da guerra era realmente muito pobre, tá? Já disse várias vezes, tirando Kim, que um pouco era privilegiado, outras cidades do interior, na região de Yambala, praticamente todas as casas eram de madeiras precárias de palha, né? Na época, criançada, ninguém andava com calçado, todo mundo andava descalço. Então, tinha a imagem de Okinawa pobre. Enquanto chegando lá, viu que Okinawa não era nada pobre. Era um país, um local muito pujante, tudo mais. Ele ficou bastante orgulhoso de saber tudo isso. E no final ele diz que ele diz que ainda bem que nasceu japonês, orgulho de ser japonês e tal, né? E sentiu o calor humano dos Occidentes, que é uma das características típicas de região de Okinawa. Quem conhece Nihon, tem muita gente que está me ouvindo, está assistindo, imagino que já morou no Nihon, trabalhando alguns anos de Dekasegi, e sente diferença do Nihon e de Okinawa. A pessoa de Okinawa é um pouco mais próximo do brasileiro, né? Demonstra o sentimento com mais facilidade, enquanto o japonês é um pouco mais reservado do que Okinawa, né? Então ele sentiu esse calor humano do Chinante, né? Esse é o texto do Chiyozo Matsudo, primeiro o Nisei que estou descrevendo aqui, né? E conforme Hajime-san diz, orgulho de ser nosso Shimanchu, primeiro Nikkeijin a obter diploma da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para ser diretor de escola, né? Bom, gente, essa é a primeira parte. A segunda parte é sobre bolsa de estudo. É um assunto bastante importante para a nossa Tojinkai, né? Então só que infelizmente é assunto bastante extenso, mas não dá para detalhar muito, então vou passar mais ou menos rápido, tá, gente? O importante, quando que começou, né? Eu já tinha ouvido falar, tal, vim confirmar com o Hajime-san, que já era dirigente de Chojinkai há bastante tempo. Em 1985, ele fez uma primeira viagem para Okinawa, junto com a mãe, e encontrou com o prefeito da época, seu Yoshida Katsuei, né? Katsuei-san, já falecido, seu Katsuei. E, entre outras coisas, pediu oportunidade para que jovens do Brasil pudessem conhecer Okinawa, né? Kim. Gostou da ideia, eles foram estudar, tinha que fazer uma lei municipal para poder fazer tudo isso, questão de verba e tudo mais.
levou alguns anos e veio o convite do primeiro ano. Eu lembro que foi meio que teste. A prefeitura não tinha certeza das coisas, de como fazer, se ia funcionar ou não. Então, foi pedido mandar um único bolsista e que essa pessoa teria que ser fluente em Nihongo. Inclusive está assistindo, né, no Michan, né? Teresa Mitsui Shinzato foi escolhida para ser primeiro bolsista, cobaia, né? Desculpe, Michan, mas foi cobaia, né? E ela foi e tal, fez tanto sucesso que a prefeitura já bateu o martelo, no ano seguinte formalizou a coisa, só que como o Brasil tinha mandado no primeiro ano, no segundo ano convidaram, acho que Peru e Bolívia, se não me falha a memória, dois, e no terceiro ano concretizou para 3 vagas anuais, tá? E dali para cá, deixei a lista disponibilizado, foram 25 jovens brasileiros daqui para lá, né? Então, inclusive, deixa eu, queria fazer um comentário rapidamente os nomes, porque a maioria do pessoal não vai saber quem é quem, não adianta dar nome, vocês não vão saber quem é quem, né? Teresa Mitsue Shinzato, hoje é casada, tem 2 filhos, sobrenome atual é Nakasone. Mora na Casa Verde, pertinho do Kaikan de Casa Verde, pessoal de Casa Verde devia ter conhecido. Segundo do Brasil foi Helena Yukiya Yasutomi, dentista. Tem consultor, parece que em Guarulhos, né? Helena acho que deve estar acompanhando. Helena é filha do churrasquinho, o espetinho sashimi lá do Carrão, conhecidíssimo, muita gente conhece o espetinho do Carrão, né? Então é a filha do Yasutomi-san. Terceira foi Meire Naomi Guinosa, bolsista. Hoje ela mora na. Tá? Eu visitei a casa dela uma vez, há bastante tempo atrás, uma oportunidade de conseguir visitá-la. A Meire é interessante. É da família Guinosa de Maringá, de Joara, de Mato Grosso. Meire conheceu o atual marido, fugiu o nome, sobrenome, Onaga-san, num dos eventos de Chojinkai. Como ela estava se preparando para a bolsa e tal, participava do evento do Chojinkai e foi apresentado o atual marido, né, o seu Naga, e acabou vindo a casar. Tá? Então, o Bolsa dá muito casamento, tá, gente? Ainda vou passar outros casos desse tipo aí. Então, Mary voltou, retornou, casou e hoje mora na Bahia, cidade vizinha de Salvador, um pouco para cima de Salvador. Depois veio Joyce, aqui é Afuso. Joyce é filha do Hajime Afuso, ex-presidente. Joyce teve que pedir demissão do emprego para poder ir para Okinawa. E voltou, e hoje trabalha, hoje, não sei se hoje, né? A última vez que soube, trabalhava ainda na empresa Panko. Depois veio o Celso, o Matsudo. Celso Matsudo é filho do homenageado de hoje, Chozo Matsudo, é filho dele. É professor de karatê, praticante de karatê. E interessante, Celso, muita gente lembra o Enéas do Prona, político, que candidatou várias vezes. Hoje muita gente acaba passando vídeo, entrevista do Enéas, dizendo que ele tinha visão, no passado sabia tudo o que ia acontecer hoje. Então, Celso foi candidato a vereador numa das eleições do Partido Prona, do Enéas, tá? Hoje, Celso mora no Japão. Tatiana Guinosa Matsuda. Tatiana é descendente, era Yonsei, é descendente direto do primeiro imigrante de Kim, da família Guinosa, de Yaká, tá? Tatiana, eu não tenho, como não foi, até 2000,
E dois, eu não tratava dos bolsistas, era Naoki-san, esse presidente que cuidava, então não tenho muito conhecimento. Mas Tatiana, eu não sei se é nutrição ou engenharia de alimento, alguma coisa técnica nessa área, né? Também está com duas lindas filhas. O velho Katia Kazumi Nakada. Katia é da família Nakada de São Mateus. Ah, ela é excelente dançarina, o Okinawa Buyo, né? Dança de Okinawa é realmente excelente. Desde a época já dançava muito bem, tá? É enfermeira padrão, trabalha nos hospitais aqui não sei se é Unicor, mas é um hospital de grande porte, num dos hospitais lá. Depois tem a Paula Sayuri Afuso. A Paula é parente da família Afuso, parente, também não conheço muito bem, mas hoje ela mora no Japão. Depois veio a Karina Miyuki Ginosa. Karina é da família Abasu, né, o Yago Abasu, hoje mora em Mato Grosso. Também merece uma explicação, detalhe. Karina foi para o Nihon e conheceu um rapaz lá e gostou tal, e veio a casar. Só que esse rapaz morava em Okinawa, mas é um peruano, Nisei peruano. A família dele tinha feito imigração para o Peru, nasceu menino e tal, mas uma certa época resolveram voltar para Okinawa, a família inteira. Então o marido da Karina, com certeza a Karina deve estar me ouvindo, cresceu em Okinawa, né? E depois de casamento, Karina conseguiu convencer o marido, trouxe o marido para cá e hoje mora em Joara, Mato Grosso, tá? Deixa eu ver. Depois Simone Mariko Nakata. Simone Nisei, filha do nosso ex-presidente Seizen Nakata, um grande incentivador da gente, das atividades de Chojinkai. Que em Chojinkai hoje tem uma pequena sede. Dá para fazer reuniões, cursos. É um espaço maravilhoso que Chojinkai tem. Nenhuma associação nível municipal tem sede. Nós temos. Cedido gentilmente pela família Nakata. Simone foi bolsista, é da família Nakata, foi de bolsista lá. Tá? Em 2004 foi Elina Urasaki. Elina é sobrinha do seu Seizen. O pai dela chama Naomi Urasaki. O pai dela é de Naha. E a mãe, a Sakone-san, é irmã do Seizen-san. Elina trabalha, não sei se hoje está trabalhando, porque casou, está com um bebê linda, acho que está com uns 8, 9 meses, né, Elina? Tenho certeza que você está me ouvindo. Elina trabalhava na Secretaria de Turismo, fez curso de turismo, trabalha na Secretaria de Turismo. Não sei hoje como que está, porque está com um bebê recém-nascido. Depois da Elina tem Melissa Hiromi Nakada. Outro caso muito interessante. Melissa é prima também da família Nakada de São Mateus. E ela fez bolsa. Durante a bolsa, gostou de um rapaz bolsista de Peru, Jimmy Oshiro. E depois de retorno da bolsa, resolveram casar. Casaram e eles moram em Kim. Mudaram para Kim e hoje moram em Kim. Está com 3 filhos. E mais interessante, eles são grandes incentivadores das coisas do Brasil e do Peru. Ou seja, qualquer pessoa do Brasil que for para aqui, eles vão receber, vai levar para casa dele para jantar, vai dar o maior apoio por todos os bolsistas que foram nesse período. Com certeza teve bastante contato com a Hiromi e Jimmy, né? Eles nos ajudam muito, o pessoal daqui do Brasil, tá? Depois Cristina Mayumi Gnosa. Cristina é de Campinas. Ji-chan dela, ela é Sansei, Ji-chan dela é um dos fundadores do Chojinkai. Na lista dos presidentes aparece o nome do Ji-chan, Bin Ichiro, né, Gnosa. E o pai dela, o falecido pai dela, foi provavelmente o primeiro juiz de direito aqui do Chojinkai. Eu não sei bem, eu não conheci muito bem o pai, mas me disseram que é juiz de direito, de Campinas, tá?
E Cristina hoje trabalha no Tribunal de Trabalho, aqui do Barra Funda. Depois do... Cristina, Cíntia Midori Nakata, Nakata de São Mateus. O pai dela é dono daquele depósito, quem conhece a Avenida Mateu Bay, depósito Okinawa, do pai dela. E Midori hoje é executiva do grupo Pão de Açúcar, cuida da parte de marketing. Depois vem Ricardo Ueno. Ricardo Ueno é meu sobrinho, hoje mora no Japão, trabalha como técnico de contaminação do solo e tal. Está indo muito isso bem. Depois vem Tami Miyuki Nakada, Miyuki Nakada de São Mateus, o filho do seu Sunal. Miyuki e irmãos tocam loja de ferragens na Avenida Mateu Bay. E o nome da loja é bem típico da gente. É Comercial Kim, com K-I-N, não Kim com N. Né? Não é nome coreano, é nossa cidade Kim, tá? Loja da Miyuki. Deixa eu ver, depois da Miyuki, onde parei? Ricardo Noriyoshi Maeda. Ricardo, o Noriyoshi, sobrinho do seu Seizen Nakada, o pai Maeda Ryuzo-san e a mãe Chiyokone-san. E o Noriyoshi tem uma loja de produtos alimentícios, né, em Pinheiros. Infelizmente nunca tive oportunidade de ir, mas tem uma loja em Pinheiros. Depois tem Thalma Nascimento Agifo. Thalma é primeira bolsista do litoral. Ela é de Santos, da família Agifo de Santos. Né? A família é grande, tem bastante gente da família Agifo em Santos. E eu tenho certeza que muitos estão ouvindo aí, da família Agifo. Depois vem Denise Mayumi Oshiro. Denise é de 2003 para cá, eu sei de todos, tá? Porque eu que tratei, tá? Eu conheço todos eles, família e tudo mais. Denise mora em Parque Novo Mundo, aqui em São Paulo. Ela é Yonsei, da família, primeira família imigrante Kim, da família do seu Iwamatsu, Ginosa Iwamatsu. Né? Interessante, quando eu conheci na casa dela, ela é Yonsei, pai dela é Sansei. Tem Butsudan como se fosse casa de sei. Inclusive o pai disse que Butsudan foi construído à mão. Ele, com ajuda de carpinteiro, construiu Butsudan pessoalmente. E pratica oferenda e tudo mais, coisa de utilante, né? Regularmente. E ele é Sansei. Denise é Yonsei. Denise é acho que farmacêutica, né? E trabalha. Me parece que mudou de emprego, está no Axé de Guarulhos. Depois vem Carmen Tioco Riga de Almeida. Carminha, todo mundo conhece, quem frequenta Chojinkai conhece, aquela moça que dança. Toda vez que tem shamisen, ela está no palco, tem odori, ela está no palco. É uma ativista do Chojinkai muito, muito importante para a gente. Ele tem nos apoiado muito, organiza grupo do Seinen, é um excepcional membro do Chojinkai, tá? Mora em Guarulhos, filha neta da Higa Toshiko-san. Depois tem Paula Yuri Toyama, segunda bolsista de litoral de Itanhaém. Hoje está trabalhando numa escola lá em Ourinhos, tá, interior, longe da família, né, Paula? Com certeza deve estar ouvindo. Depois da Paula tem Gabriela Midori Afuso, Gabi, nossa Gabi, também muito ativa, membro ativa do Chojinkai, dos grupos Seinen. Ela é filha do ex-presidente Jorge Afuso. Depois tem a Katia Chiemi Kunitaki. Katia, penúltima bolsista, da família Afuso. Apesar do Kunitaki, que é do pai, ela é descendente de Okinawa por parte da mãe, né? Da família Afuso. Essa Katia Chiemi, o Dichan dela foi um daqueles primeiros imigrantes que eu já devo ter contado aqui, aquele grupo de 8 imigrantes
que vieram clandestinamente no Brasil e para desembarcar tiveram que saltar do navio, desembarcar a nado. É um daqueles 8, é o de Chanda Katia Kunitake. Tá? A última bolsista foi Aline Kaori Maeda Uehara. A Aline Yonsei também, e por parte da mãe, né? É da família Guinosa de Yaka. Né? Uma das primeiras também, o primeiro grupo de imigrantes de Okinawa, de Kim, e por parte do pai dela é da família de Oruko, é de Naha. Tá? Então foram 25 bolsistas, né? O que tem, como é que é bolsa? Bolsa, a gente escolhe, apresenta nome para a prefeitura, o prefeito avalia, se aprovado, bolsista vai para Okinawa, tudo pago, passagem, hospedagem, alimentação. Além disso, ainda a prefeitura paga para bolsista um valor, eu não sei bem, mas me parece que é alguma coisa em torno de $1.000 por mês para você gastar, para poder não passar dificuldade. É um valor suficiente, ainda sobra, tá? Nesse período, com 4 meses. Só que durante 4 meses é obrigado, não pode recusar, tem que participar de todos os eventos que eles mandam fazer. Curso de Nihongo, aula de shamisen, não pode recusar, tem que participar em todas. Todas as festas da cidade são convidados, né? E vivem 4 meses, conhece a cidade, os parentes. É um programa de bolsa muito, muito, muito legal, interessante, tá? E quando começou, já disse, depois problemas, né? Nem tudo na vida acontece sem problema. Então, quando começou o programa Bolsa, no início a gente teve 2 problemas mais ou menos difíceis de solucionar. Primeiro, Mitsue Teresa foi convencido pelo dirigente porque precisava de alguém que tivesse influência em Nihongo para lá. Então ela foi muitíssimo bem indicada, tal. Mas depois dela tivemos dificuldade porque ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, né? E a pessoa tinha medo de ir. Poxa, eu não sei falar Nihongo o suficiente, tal. Então, nos primeiros anos, a diretoria da época tinha que meio que pedir favor, não dá para ir não, tal, só para poder preencher as vagas. Não havia procura, o pessoal recusava. De repente alguém já trabalhava, tinha que pedir demissão, né? 4 meses, não dá para tirar férias de 4 meses, né? Ou de repente estava na faculdade. Então, tivemos muita dificuldade nos primeiros anos de juntar bolsista que pudesse ir. O segundo problema, esse é um pouco mais político. Quando a prefeitura fez no papel, criou lei municipal, tal, tinha que ficar bonitinho, não tem jeito, né? Estamos falando de uma verba que não é pequena, um montante bastante grande de valor, né? Que a prefeitura disponibiliza para ajudar pessoas que não moram lá, moram fora do Okinawa, né? Que é no Brasil, Bolívia, né? Então, eles fizeram documentação, tudo bonitinho, como tinha que ser. Só que na prática, Kim é uma cidade pequena, hoje deve estar em torno de 12 mil habitantes. Uma cidade muito pequena, no interior de Okinawa. Okinawa já é longe do capital, né? Longe de tudo, e ainda Kim é longe da capital de Okinawa. Tá? Então é bastante retirado, interior, popularmente em Nihongo fala Inaka. Então não tem pouquíssimas empresas. Empresa de tecnologia, então, fica mais difícil. Centro de pesquisa, é muito complicado de você oferecer bolsa, o estágio, bolsa, técnico ou científico. Então, só que no papel vinha, escolhe carreiras que você quer fazer. Então a gente escolhia conforme a aptidão, interesse do bolsista e mandava. A prefeitura ficava com o abacaxi na mão. Aonde que eu vou mandar esse pessoal para fazer esse curso ou estágio, né? Então, a prefeitura tinha que procurar empresa, entidade fora da cidade. Sendo fora da cidade, quem for para Okinawa sabe,
transporte coletivo em Okinawa é interiorzão, né? Então, era muito complicado. O bolsista perdia muito tempo para ir e muito tempo para voltar. Quando chegava, era tarde e já não tinha muita condição, tempo para participar das coisas da cidade. Aula de shamisen, depois da Chiemi Kunita, que parece que aula de karatê vai ser meio que obrigatório, aula de odori, né? Intercâmbio com pessoas da cidade, não tinha mais tempo. Então, primeiro bolsistas sofria muito, falta de tempo. Aí em 2004, quando eu estive em Okinawa, fiquei um ano lá, eu fiz várias reuniões com a prefeitura e o pessoal disse o seguinte, não é para mandar bolsista dessa forma, porque São Paulo é uma metrópole, é muito mais pujante, muito mais adiantada do que Kim. Não digo Tóquio, tá? O Japão é um país desenvolvido, mas você querer sair de São Paulo para ir no Inaka, bem no Inaka, que nem o Kim, aprender parte científica, não tem muito o que aprender. Então, foi instruído que de lá para cá, principal é cultural, né? Intercâmbio cultural, conhecer família, esse é o objetivo maior. E se conseguir encaixar algo que possa ser proveitosa para o bolsista, mas sem ter que sair da cidade, quem tem uma escola bastante avançada de fisioterapia e de reabilitação, agora está com algumas clínicas muito de ponta dentro da cidade. Antes não tinha, tá? Isso é coisa de últimos 3 anos para cá. Atividade dentro da cidade, sem a necessidade de sair da cidade, o bolsista não sofre, não perde tempo e consegue ter vivência maior com pessoas da comunidade, com pessoas da cidade. Então, de lá para cá, a gente só tem mandado bolsista muito mais objetivando cultural. Só que ele não podia escrever isso no papel. Como eu fui pessoalmente, verbalmente eles passaram para a gente, né? E então de lá para cá, os bolsistas sofrem muito menos. Hoje, bolsistas aproveitam muito, se divertem muito, viajam muito. Eu sei que 2, 3 vezes por semana sai para beber com o pessoal. É um negócio bastante prazeroso para o bolsista, tá? Aí, no final, qual o interesse da prefeitura para fazer tudo isso? Gastar tanto dinheiro para estrangeiros, né? Isso merece uma explicação um pouco mais detalhada. É o seguinte, o Japão, pós-guerra, deve ter sofrido muito na guerra, pós-guerra, quando o país estava com dificuldade financeira, econômica, tudo, emprego, alimento. Então, os japoneses tinham muita força de vontade de lutar para melhorar o país. Então, até a década de 70 e até 80, o japonês não tinha medo. Tinha muito imigrante, como não sou eu, todos os seus antepassados, os pais de Tianbachan, saíram de Okinawa com vontade de melhorar a vida. Os maiores bolsistas estrangeiros nos Estados Unidos, naquela época, era japonesada. Um monte de jovem ia para os Estados Unidos tentar estudar, voltar com tecnologia, né, conhecimento. Só que de 80, 90, começou a diminuir. Hoje, jovem do Japão não quer sair do Japão, sabia? Hoje, o jovem, bolsa, mas é perigoso, né? Antes vou falar, não, vou ficar por aqui. Hoje, do Japão, hoje, poucos vão para o exterior, todos preferem comodismo do Japão. Por quê? Você, estudando ou não, você consegue $1.500 em qualquer lugar, né? Estudando, $1.700. Não estudando, 1.500, 1.400. Então, o jovem ficou muito acomodado, né? Se mora em Okinawa, mora no caso junto com os pais, não tem custo de moradia, $1.500 para beber 5 vezes por semana, tá bom demais. Então, jovens perdeu a iniciativa, isso do Nihon. Então, os líderes, nível desde o governo federal até regionais, estão preocupados com esse excesso de comodismo dos jovens, querem fazer algo para incentivar, mostrar, não, vão, né, o mundo é grande. Então, com essa intenção de formar futuros líderes dinâmicos, tal, é que eles gastam esse dinheiro.
Dessa forma, o jovem de Kim tem contato com jovens de outro país, né? Abre um pouco a visão, né, da vida, do mundo. Isso é o interesse da prefeitura, tá? E Kincho Jinkai, nós que somos do Kincho Jinkai, qual é o interesse de a gente, dá trabalho para a gente fazer bolsista, né? Fazer a seleção, depois da seleção, tem que pegar um monte de documentos, tem que estar fazendo a tradução de todos eles, depois mandar para o Japão e esperar, dá um pouco de trabalho. Mas por que nós fazemos? Qual o interesse de Odinkai em mandar bolsista? Eu escrevi no material, um pouquinho em profundidade, o seguinte: Kincho Jinkai, não só Kincho Jinkai, todas as associações da colônia japonesa, todas, Okinawa ou não, foram montados, criados pelos Issei. Por que eles fizeram isso? Porque sente necessidade de encontrar com os amigos, poder conversar na língua deles, poder, sabe, matar saudades da terra, de preservar a cultura, tudo mais. Aquele sentimento forte que tem com o país de origem. Só que com o decorrer do tempo, os Issei vão morrendo e vai acabando. E hoje o mercado da colônia é basicamente Nisei, Sansei e até no Chojinkai já é geração de Yonsei, né? Essa gente não tem o mesmo sentimento que eu tenho da minha terra, onde eu nasci, então eu tenho um sentimento especial pela cidade de Kim, mas Nisei não tem, né? Então, fica difícil a gente passar por Nisei, Sansei, esse nosso sentimento, né? Só que quem for para o bolsista para Kim, uma vez, chegando na cidade, você não tem ideia da recepção. Você morando, mesmo na cidade de interior, você ser recepcionado por prefeito, vereadores, ser paparicado por deputado da cidade, é um pouco difícil, né? Quando você vai de bolsista, todo mundo puxa saco. Desde prefeito, ex-prefeito, vereadores, os deputados da cidade, todo mundo tenta ser amigo seu, tenta conversar, tenta fazer amizade, é dessa forma, né? E outro fato importante, acho que no segundo Benkyōkai eu tentei explicar sobre Yago. O que é Yago? É o apelido da casa. Cada casa tem um apelido. Quando você chega no Nihon e fala, eu sou da Yago tal, deu Yago, se você falar com pessoa de idade relativamente alta, 50 anos para cima, sem nunca ter visto você, ele vai falar, então você é filho do fulano, então, seu tio é ciclano, né, sua tia mora aqui, ó, sua tia faz isso, aquilo. Você nunca foi no lugar. Encontra uma pessoa pela primeira vez, você fala, eu sou do Yago tal, conheço a sua vida mais do que eu tô. Né? Você fica assustado. Mas como é que acontece isso, né? Tudo isso é porque Kim é especial para mim, mas também para todos vocês. Vocês são descendentes de Kim. E o pessoal da cidade de Kim respeita muito, gosta muito dos filhos dos imigrantes, porque a cidade de Kim foi salvo, não é exagero falar que foi salvo pelo grupo, os imigrantes, né? Os que tiveram coragem de sair de Kim, foram para o exterior e mandava recursos para salvar a cidade, antes da guerra, pós-guerra. Então, eles têm grande respeito pelos filhos dos imigrantes. Isso só quem for de bolsista sabe, tá? Então, se você manda jovem daqui para o Okinawa de bolsista, eles voltam com o mesmo sentimento de Issei. É impressionante. O bolsista vai daqui de um jeito, mas volta utinante puro. Tem vários bolsistas me assistindo, todos vocês são testemunhos, não são? Você sai daqui brasileiro, Nisei, Sansei, e volta utinante puro. Levou picada, não tem jeito, está no sangue, né? Então, a manutenção da Associação Kincho Jinkai hoje depende das bolsistas, porque Issei está acabando. Nisei tem dificuldade de... não são culpa do Nisei. Nós não conseguimos passar esse sentimento para o Nisei como a gente deveria. Mas graças ao grupo de jovens que foram para o Nihon como bolsistas, esses jovens conseguem comunicar com jovens melhor. Não a gente, audição,
tentar passar esse sentimento para os jovens. Bolsistas, têm conseguido essa comunicação melhor. Então, Chojinkai, graças a esses bolsistas, está conseguindo sobreviver. Quem participa de comunidade Nikkei, comunidade Okinawa, sabe que Kinchojinkai é uma exceção entre dezenas, tem mais de 20 e poucas associações municipais, tá? De Okinawa aqui no Brasil. É a única que consegue manter atividades regularmente, 3, 4 atividades anuais, é Kinchojinkai. Nenhuma outra consegue manter. Mas tudo isso graças às ex-bolsistas que voltam com o espírito de Utinante, voltam com o sentimento de ser e retribuem essa oportunidade que a prefeitura deu para ajudar a Chojinkai. Tá? Então, para nós é fundamental a manutenção do programa de bolsa. Tá? Com certeza, todos que têm algum contato com o Chojinkai conhecem bolsista, porque eles são muito ativos. Qualquer festa nossa, o bolsista que está ajudando a gente, cuidar, arrecadar, arrumar, tudo bolsistas têm feito o possível para ajudar a gente. Né? Bom, nos futuros Benkyokai, vou contar algumas outras coisas que poucos bolsistas sabem, mas na prefeitura tem outros programas para ajudar jovens, tá? Existe o Bolsa para ajuda financeira para quem for para o Japão ou estudar, tá? Não necessariamente para a cidade, por conta. Quem for para o Nihon, a prefeitura consegue pagar 100 万円 por mês. 100 万円 dá mais ou menos $300 por mês, né? De ajuda. Recentemente eu soube que 2 brasileiros receberam isso, Naoki-san e Nakama, surgiu o nome, mas 2 pessoas pegaram esse outro plano de ajuda, tá? Posso comentar aqui depois, tá? E depois também tem um programa de bolsa, não dos brasileiros, do pessoal do KIM. Todo ano nós recebemos bolsistas de KIM, né? Os jovens que estão ativos sabem que a gente todo ano recebe bolsista de KIM, uns 10 dias, fica aqui e tal. Então nós vamos conversar sobre isso também no futuro. Tá legal? É isso o assunto. Então, os futuros... infelizmente, devido à pandemia do Covid-19, esse ano foi suspenso o programa de bolsa e, por enquanto, não há nenhuma notícia, nenhum indício de que o ano que vem volte a ter. Talvez o ano que vem ainda não tenha, talvez espere um pouco, mas eu espero que a prefeitura reative o programa de bolsa, porque para a gente é vital, muito, muito importante, tá? Mas assim que tiver com notícia de retorno do bolsa, naturalmente, toda vez que tem abertura de vaga, a gente manda circular para todos os associados por escrito, com antecedência. Ó, quem tiver jovem que quiser se candidatar, está aberto e tal. Tá? Nós vamos continuar fazendo dessa forma. Espero nos futuros ter 5, 6 candidatos para a gente poder fazer a escolha, tá bom? Era isso, gente. Na semana que vem, em termos de relatos dos senpais, está previsto da Ginoza Kana, a família Ginoza Abasu de Maringá, de Curitiba, do Joara e da Bahia, né? Então é dela na semana que vem. Na outra semana, também da região, Toyama Tomo, Yagotam Parará de Londrina. São 2 semanas. Depois vem depois vem o Kamado, o Bachan, a Fuso, a família Fuso aqui de São Paulo. Está previsto dia 18 de agosto, tá, gente? E assim por diante. E segunda parte de história do passado, história do Chojinkai, eu ainda vou estudar qual o assunto que vou fazer na segunda parte de Benkyokai de semana que vem. Tá legal? Espero ter agradado. Nossa, hoje exagerei um pouquinho, 55 minutos.
espero ter matado a curiosidade do pessoal. E se caso tiver crítica, comentário, pergunta, manda no Facebook. Depois, com o tempo, eu respondo todas as perguntas, sem exceção. Eu respondo todas as perguntas, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Até terça-feira. Abraço, boa noite.